Pensa só, o que acontece quando a busca por um sentido, em uma análise, bate de frente com um muro? Hoje, a gente mergulha de cabeça na grande virada do ensino de Jacques Lacan, aquela passagem da palavra para algo que a palavra simplesmente não alcança. Vamos ver como a psicanálise teve que recalcular a rota, trocando o mapa do significado pela bússola do real e como isso muda tudo na prática clínica. Olha só o nosso percurso. A gente começa com aquela confiança toda que o Lacan tinha no poder da palavra, no simbólico. Depois vamos descobrir onde essa abordagem encontra seu limite. Aí entra em cena o real como essa nova bússola, que transforma o ato do analista e redefine o objetivo final da análise, que já adianto, não é mais a cura, mas um saber fazer com o que cada um tem de mais singular. Beleza, vamos lá. No comecinho, a grande sacada do Lacan foi bater na tecla da estrutura. Para ele, o inconsciente não era um porão caótico, cheio de instintos bagunçados. Não, era algo organizado com uma lógica própria. E que lógica era essa? A da linguagem. O sintoma, então, era tipo um enigma, uma mensagem cifrada que a pessoa dizia sem nem saber o que estava dizendo. E o trabalho do analista era ser uma espécie de detetive da linguagem, escutar essa mensagem, interpretar e, com isso, devolver o sentido. A ideia era que, assim, a verdade do sujeito pudesse vir à tona. E o ponto central era este. O sintoma era um significante-chave, sabe? Imagina um nó numa rede de palavras. A análise buscava justamente desatar esse nó, liberando os significados que estavam ali, reprimidos. A aposta era que, ao fazer isso, o sofrimento se dissolveria. Era fé total no poder da palavra. Só que a própria clínica começou a mostrar que tinha algo mais ali. Algo que simplesmente resistia a ser decifrado. Um ponto em que, mesmo que o sentido fosse revelado, o sofrimento continuava lá, firme e forte. E esse foi um ponto de virada fundamental para o Lacan. E essa é a pergunta que abalou tudo. E se tiver algo no sintoma que não é uma mensagem, que não está nem aí para o outro? E se tiver uma parte dele que simplesmente não pede interpretação nenhuma? E aqui vem a resposta do Lacan, numa palavra potentíssima: gozo. E olha, muito cuidado aqui. Gozo não é prazer, como a gente costuma pensar. O gozo é uma satisfação paradoxal. É quase um curto-circuito no sistema. É a satisfação que se tira do próprio sofrimento. É um excesso que não quer comunicar nada, não busca sentido. Ele simplesmente é. E essa diferença fica cristalina quando a gente olha os dois lados. De um, o sintoma como uma mensagem na garrafa, pedindo para ser lida. Do outro, o sintoma como gozo, que é mais tipo um buraco negro de satisfação. Não fala, não pede nada, só se alimenta de si mesmo. Essa é a dimensão do gozo. É o ponto cego da interpretação. Ok, se a interpretação tem um limite, para onde a clínica vai agora? É aqui que Lacan propõe uma nova bússola, um novo norte para o tratamento. O real. E de novo, calma, o real não é a realidade do dia a dia. Pelo contrário, o real é aquilo que fura a realidade, o que não cabe nas nossas redes de sentido. É o trauma, o encontro que deu errado, aquilo que insiste sem ter um nome. Essa frase do Lacan parece um trava-línguas, mas é a chave. Não cessa de não se escrever. Quer dizer, basicamente, aquilo que sempre volta para o mesmo lugar, não importa o que a gente faça. É a repetição teimosa do gozo, que a linguagem tenta, mas nunca consegue capturar por completo. A clínica, então, muda o foco. Em vez de caçar o sentido oculto, ela passa a seguir o rastro dessa repetição. E essa imagem, um nó borromiano que parece tão abstrata, foi a ferramenta visual que Lacan encontrou para mostrar essa nova complexidade. Pensa assim, real, simbólico e imaginário não são camadas, são três anéis entrelaçados. E a genialidade do nó é que se você cortar um deles, os outros dois se soltam. A clínica, então, deixa de ser sobre decifrar o simbólico para se tornar a arte de manejar esse enlaçamento tão delicado. Com o real como norte, a posição do analista também se transforma. E não é pouco não, é uma mudança radical. Não basta mais ser um mestre da decifração, é preciso intervir de outro jeito. E essa citação define a ética do analista diante do real. Dirigir o tratamento não é dizer para a pessoa para onde ir, é o contrário. É sustentar um espaço para que o sujeito possa encarar o seu próprio real, o seu impossível, sem que o analista ofereça saídas fáceis, ideais de felicidade ou uma cura de prateleira. Então, a posição do analista muda drasticamente.
Ele deixa de ser o sujeito suposto saber, aquela figura que a gente acha que tem a resposta para tudo. Em vez disso, ele passa a ocupar o lugar de objeto A. É um conceito complexo, mas por agora vamos pensar que ele encarna a causa do desejo. E a pergunta da análise muda de o que isso quer dizer para o que nisso te faz gozar. E as ferramentas para essa nova clínica também mudam. A intervenção não é mais só a palavra que explica. Pode ser um corte abrupto na sessão que pontua algo crucial. Pode ser um silêncio sustentado que força a pessoa a se haver com o vazio. Ou pode ser o ato analítico, uma intervenção que, como uma agulha, visa tocar exatamente nesse núcleo de gozo, para além de qualquer blá 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 de sentido. Vamos avançar para ver como isso se amarra lá no final do ensino do Lacan, onde ele propõe um novo objetivo para a análise. Lacan retoma a grafia arcaica sintoma, com H, para marcar uma diferença muito importante. O sintoma era algo a ser eliminado pelo sentido. O sintoma, por outro lado, é outra coisa. O sintoma é a solução singular, a gambiarra genial que cada um inventa para se manter de pé, para amarrar o real, simbólico e imaginário. Em vez de um problema ser curado, ele é a própria estrutura, a invenção única de cada um. E por isso, o final de uma análise não é mais se livrar de todos os sintomas, o que seria impossível. O objetivo é aprender a saber fazer com ele. Ou seja, inventar um novo uso para essa maneira particular de gozar, torná-la mais suportável, mais criativa. E esta frase resume perfeitamente a nova perspectiva. A melhora, o alívio, claro que acontece. Mas é um efeito secundário, um bônus. O alvo principal é essa transformação na relação do sujeito com seu modo mais íntimo e singular de ser. Então, recapitulando a nossa jornada, a gente vê uma virada de 180 graus. Saímos de uma clínica que buscava o sentido para uma que lida com o gozo. Trocamos a interpretação que explica pelo ato que intervém. Vemos o sintoma não mais como um problema, mas como sintoma, uma solução. E, finalmente, abandonamos o ideal de cura para abraçar a arte de saber fazer com a nossa própria singularidade. Essa é a grande herança da última fase de Lacan. Uma clínica que abandona os ideais universais para se dedicar ao que há de mais único, mais particular em cada pessoa, orientando-se não pelo que deveria ser, mas pelo impossível que insiste em cada um de nós. E a gente termina com essa questão para pensar. Se o objetivo não é mais consertar o paciente segundo um padrão, a ética do analista se ancora onde? Talvez em sustentar um espaço para que cada um possa inventar a sua própria solução, seu próprio modo de viver com o incurável que nos constitui. Uma questão que com certeza continua guiando a psicanálise até hoje.